Oi pessoal, tudo bem? Já faz quase um ano que eu não gravo, mais de um ano que eu não gravo um vídeo aqui pro canal. Eu estava terminando a minha faculdade, quis me dedicar a isso, mas agora voltei e queria gravar um vídeo para vocês sobre como foi o meu janeiro de 2020. Foi um janeiro muito produtivo, que eu consegui ler 10 livros e eu queria compartilhar essa leitura com vocês. Bom, o primeiro livro que eu li esse ano foi esse aqui, A Porta dos Leões, do Steven Pressfield. Esse livro aqui é fantástico, gente, é fantástico. Se vocês gostam de livro de guerra, esse é um livro fantástico. Ele conta para nós como foi a Guerra dos 6 Dias, aquela guerra que o Estado de Israel guerreou com praticamente todos os estados árabes que estavam em volta e saiu vencedor, a conquista da Península do Sinai, por exemplo. E principalmente a conquista da velha Jerusalém, que naquela época Jerusalém era dividida no meio entre árabes e judeus, e a parte sagrada para os judeus, que era o Muro das Lamentações, ficava na parte onde os árabes tinham dominado a cidade. Então aqui ele conta também o quão importante foi para o povo judeu conseguir resgatar Jerusalém de uma maneira por inteira, conseguir entrar novamente no Muro das Lamentações, conseguir fazer suas orações no Muro das Lamentações, como aquilo foi importante para o povo judeu, para o exército de Israel, né? E aqui ele conta em detalhes todas as batalhas, principalmente a batalha aérea, que foi extremamente importante para o domínio judeu na Guerra dos 6 Dias. Depois conta com detalhe como foi as batalhas dos Sinais. É um livro fantástico. Moshe Dayan, obviamente, não pôde ser entrevistado pelo autor para fazer esse livro. Moshe Dayan é aquele general do exército judeu que tinha o tapa-olho, o cara é famoso no mundo inteiro. E, obviamente, ele não pôde ser entrevistado porque ele já estava morto. Porém, o autor conseguiu uma licença e pegou partes do livro que o Moshe Dayan escreveu. E aqui eu fiquei extremamente sensibilizado porque às vezes a gente comenta, né, sobre hoje tá, os árabes na Europa, sobre o que foi os judeus na Europa também e tal. E o Moshe Dayan, ele escreve uma carta sobre o que é você ser um refugiado, o que é você viver numa pátria estranha, o que é aquele sentimento de você não ter uma casa, de você não ter raiz naquele lugar, o tanto que aquilo é ruim. E ele fala com uma sensibilidade muito grande, inclusive para os árabes. Foi isso que me espantou. Eu não imaginava que Moshe Dayan tivesse esse tipo de sensibilidade. Pouco eu conhecia sobre a história de Moshe Dayan também, que ele foi criado, foi quando ele foi criado, tinha várias tribos árabes e eles eram todos amigos enquanto garotos, e como aquilo foi mudando com o tempo e tal. Então ele sempre teve um respeito muito grande pelos árabes, coisa que eu não esperava de um general judeu, não esperava mesmo de um general judeu. E a maneira com que ele descreve o que é ser um refugiado numa terra estranha, sendo tanto um refugiado árabe numa terra em Israel, né, na época, porque uma vez que conquistaram as penínsulas do Sinai, eles não expulsaram os árabes que estavam lá. As famílias árabes continuaram lá, as famílias egípcias continuaram lá, e eles teve o domínio político de Israel, o domínio político judeu, mas eles nunca expulsaram aquelas famílias de lá. E aqui ele conta o porquê disso, o quão doído é você ser um refugiado de guerra, o quão pesado é você ser um refugiado de guerra. Enfim, para quem gosta de livros de guerra, esse aqui é um livro fantástico, especial, um livro muito legal. Bom, outro livro que eu li foi essas belas obras aqui de George Orwell. Eu li A Revolução dos Bichos e eu li o 1984. O Revolução dos Bichos eu adorei. Ele destaca de uma maneira fantástica como uma pessoa que se diz ser do povo toma o poder e vira exatamente aquele mal que ele pregava ser contra. Um livro fenomenal. Agora, 1984 é uma distopia fantástica. É uma distopia fantástica.
Para quem gosta do Big Brother, aqui mostra exatamente de onde saiu a ideia do Big Brother, a questão do grande irmão aqui, que é o grande líder da nação, onde todo mundo é espiado por tudo quanto é canto, vivendo sobre um estado totalitário, um governo socialista, onde você não tem liberdade nenhuma, onde você não pode nada, de que maneira que eles alteram o passado para convencer o povo que algumas verdades não existiam, como o esforço que o Estado faz é enorme para manter o povo acreditando nas histórias que eles contam e tal. Eu não quero dar muito spoiler do livro, mas George Orwell é fenomenal. Em 1984 me conquistou, achei um livro fantástico. Outro livro que eu li que eu achei fora de série é O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov. A humanidade evolui, né? Eles descobrem uma maneira de você viajar no tempo e tal, e tem os Eternos que cuidam dessa viagem no tempo e que eles alteram algumas coisas no passado do ser humano para que a sociedade não tenha, por exemplo, uma guerra, e modifica e tal, e isso aí vai levando a humanidade num caminho novo. Só que um dos Eternos, que são as pessoas responsáveis, se apaixona por uma moça e acontece toda uma trama. E de repente eles percebem que alterar o passado, por mais positivo que possa ser a intenção, talvez não seja a melhor coisa para a humanidade. O futuro talvez nos guarde algumas ameaças que a gente precisa ter passado por algumas coisas no passado, e essas coisas foram ceifadas da humanidade devido a algumas alterações. Então é fantástico. Isaac Asimov é um escritor de ficção científica, um dos mais aclamados do mundo. Se não me engano, aquela obra dele, A Fundação, foi considerada aí a melhor obra de ficção da história, alguma coisa assim. Mas então, para quem quer curtir, livro muito legal. Outro livro que eu li foi do mestre Stephen King, Joyland. Esse livro aqui, cara, a ambientação do livro é fantástica. A maneira com que a história vai se encaixando, sabe, ele vai colocando várias possibilidades, assim, a maneira com que os personagens vão interagindo é assinatura completa de Stephen King, com um final espetacular. Joyland, para quem gosta de Stephen King, é um must read, é um livro muito legal, livro da Suma de Letras, fantástico. Eu li também esse livro aqui, Medicina dos Horrores, que conta a história do cirurgião Joseph Lister, que ele é o primeiro, da Intrínseca, ele foi um dos primeiros cirurgiões a sugerir que as pessoas, no mínimo, precisassem lavar as mãos antes de operar as outras pessoas. Então fala dos primórdios da cirurgia, assim. Eles tinham uns conceitos extremamente malucos, como se o pus, a infecção ali, o pus era um processo normal de cicatrização e aquilo não podia mexer. A cada 10 pessoas que eram operadas, 7 morriam, não devido à cirurgia, mas devido a infecções que aconteciam. E aqui ele ficou famoso porque ele desenvolve técnicas de asepsia e tal. Eu não quero dar muito spoiler do livro, mas uma coisa que esse livro me deixou de lição foi que quando ele deixou de se preocupar com a carreira dele e começou a se preocupar com aquilo que ele achava certo pela medicina, foi daí que a carreira dele decolou. Fica aí, de repente, uma lição aí para todos nós aqui. E eu li também esse livro maravilhoso aqui, da Dark Side Books, sobre Charles Manson. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande sobre Charles Manson, e eu achei esse livro aqui e resolvi matar a minha curiosidade. Eu sempre achei Charles Manson, assim, aquele cara, assim, psicopata progenial. Mas ele é um cara, assim, psicopata genial e também meio bobão, sabe? Ele saiu uma pessoa que entrou e saiu de reformatórios a vida inteira, e num desses reformatórios ele fez um curso do Dale Carnegie, que é aquele curso lá de como influenciar, fazer amigos e influenciar pessoas, né? E nisso ele era genial. Nisso ele era realmente genial. Como manipular as pessoas, ele era genial. Porém, as promessas que ele fazia para essas pessoas eram promessas assim
completamente malucas e você não consegue acreditar como aquelas pessoas acreditaram numa loucura dessa. Ele pregava... Bom, considerando que eram os Estados Unidos da década de 60, tinha toda aquela questão da segregação racial, Malcolm X, enfim, né? Toda aquela questão política, a questão do Woodstock chegando nos Estados Unidos, de todo mundo lá no Paz de Amor, Guerra do Vietnã pegando fogo. Então tinha toda aquela proposta social de algo diferente e tal, e o Charles Manson foi um rei naquela época nesse sentido de angariar pessoas, pregar aquilo que ele acreditava e chamar pessoas para a família Manson. Claro, regado a muita droga, regado a muito LSD, ele convenceu o povo que ia ter uma guerra racial nos Estados Unidos, que eles iam ficar trancados numa chácara lá, naquela chácara tinha um buraco, e naquele buraco levavam eles para um paraíso, e que quando essa guerra estourasse, todo mundo morresse, eles iam sair daquele buraco como os senhores do mundo, iam ser aclamados como senhores do mundo para governar a humanidade restante. Isso era a promessa que Charles Manson fez. E essa promessa tinha um nome, que era o Helter Skelter. E para que essa promessa acontecesse, tinha que ter a tal da guerra racial nos Estados Unidos, e apesar de ter vários conflitos aqui e ali, nunca aconteceu de fato uma guerra racial. E o assassinato de da Tate teve muito a ver, Misha Tate, ó, misturei as coisas, e o assassinato de Tate teve muito a ver com isso. Não quero se bem que pô, a história do Manson é conhecida, né? Então não tem muito... que eu não queria dar spoiler, assim, eu sempre me preocupo em não dar spoiler, mas não tem muito assim o que esconder. E o assassinato de Tate teve tudo a ver com a vontade dele querer provocar essa guerra racial. Ele deixou marcas na casa de Tate para a polícia confundir eles com os Pantera Negra e tal, e para que a população branca se revoltasse e para ele poder ter realmente o tal do Helter Skelter. E lendo esse livro, tal, ele fez muita referência ao Helter Skelter, e eu pesquisei na Amazon e eu encontrei o livro do Helter Skelter. E esse livro é escrito pelo promotor Vincent Bugliosi, que foi o promotor que processou, prendeu e condenou o Charles Manson. Eu não li o livro ainda, é um baita de um calhamaço, mas esse livro aqui ainda esse ano vai estar lido, assim, estou muito curioso para saber, porque o livro da bibliografia eles fala sobre o processo, mas ele não dá muito detalhes sobre como foi o processo, sobre como foi a investigação. Acho que nem esse era o objetivo, mas tá aí também, não li ainda, mas vou ler. E por final, esses 3 livros aqui, espetaculares: a saga do Rei Arthur, que é o inimigo do rei, que é o Rei do Inverno, o inimigo de Deus, e Excalibur. Em nenhum livro que eu li até hoje na minha vida, um autor conseguiu me prender tanto quanto Bernard Coyle consegue prender a gente nesse livro aqui. Os 3 livros são fantásticos. Eu li aqui numa das opiniões que tem atrás do livro aqui, e eu quero ler para vocês, quero achar bem certinha aqui, essa aqui, que Bernard Coyle pega pedaços de uma lenda e transforma numa obra memorável. Esse livro, essa saga aqui é impressionante. Eu acho que todo mundo que gosta de ler sobre lenda, que tem interesse sobre conhecer sobre a lenda do Rei Arthur, é um livro assim obrigatório. A ambientação do livro é fantástica, você não consegue largar do livro, é um livro espetacular. Eu tenho, nem quando eu leio Stephen King, que é um autor assim que eu idolatro, eu tenho um nível tão grande de atenção e um livro tão grande de imersão quanto eu tive nessas 3 obras aqui. Eu li elas seguidas porque eu não conseguia parar, eu precisava saber o que ia acontecer.
Como toda boa lenda, o final fica um pouco aberto, tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta disso, mas eu entendo o porquê, porque afinal de contas é a lenda do Rei Arthur, não, acho que não poderia ter um final conclusivo, mas aqui a história é contada por Darfel, que nesse primeiro livro aqui ele é um lanceiro, nesse segundo livro ele se torna um lorde e um dos melhores amigos de Arthur, e aqui é o fechamento com chave de ouro. É uma trilogia fantástica aqui da Record Books. Eu acho que é obrigatório para todo mundo que gosta de fantasia, desse tipo de literatura, e Bernard Cornwell é um cara fantástico. Então, pessoal, foi isso aí. Foram esses os meus 10 livros que eu li em janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a confusão, porque eu não sou muito bom em gravar vídeo. Um grande abraço para vocês e até a próxima.